É isso aí, bons amigos, estamos de volta no É de Casa para você. Eu tô aqui imitando o meu bom repórter Matheus Luiz, escondido também, mas você consegue me achar. A gente tá numa pequena floresta que tem aqui próxima à casa do É de Casa, porque nós vamos continuar falando sobre essas buscas do nosso tema mais importante que está dominando toda a imprensa, que é o criminoso Lázaro Barbosa de Goiás. E é exatamente isso que eu queria falar, mas eu fiz questão de, nesse papo agora, trazer para vocês o Antônio, que inclusive é um mateiro. Mateiro é a pessoa especializada em ser praticamente o mestre das selvas, né? É a pessoa com vivência, né? E que goste do mato, que seja assim, habituada a ficar no mato, né? Vamos falar assim. Ou seja, consegue entender. Agora, é interessante porque, por exemplo, até vamos chegando aqui, o mateiro, ele consegue entender o idioma da mata, né? Porque a gente tá aqui, esse ambiente tá se comunicando comigo agora, né? Com certeza. O tempo inteiro. O tempo inteiro tá falando comigo. Eu confesso a você, conforme eu vou andando, eu não consigo entender muito. Mas existe uma comunicação, né? Existe sim. A gente está falando aqui de odores e sons, né? E visual também. A todo instante. O visual, pô, por exemplo, você ouvindo, né? Você vê a mata, às vezes você não vê o que tem de detalhe, mas às vezes você escuta alguma coisa. Pode ser aquele lagartinho fazendo um barulho. E tudo que é diferente, você também repara. Então, no meio do mato, você ouve muito melhor. Seus instintos vão estar aguçados. Você entende? Inclusive, assim, na hora que a gente estava transitando ali, por exemplo, eu passei e eu vi que eu pisei aqui. Esse som, para mim, foi um som comum. Mas para quem é habituado no ambiente... E eu vi aqui a 50 metros de distância, a gente ouviu você pisando aqui. A 50 metros de distância? De repente até mais, se estivesse muito quieto. Caramba. Patrícia Poeta, eu sei que você já rodou muito por esse país, fazendo N reportagens. Você já prestou atenção no som de onde você pisa, mulher? Vou te falar que já. Eu nasci numa zona rural, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, então me criei muito no campo, assim. E esses sons, eles são muito típicos. Eu estava só ouvindo, enquanto você conversava com o Antônio, antes de você falar isso, eu estava só observando, né, você pisando ali nas folhas secas, enfim. A gente vai, obviamente, eu sinto muito isso, que realmente a gente fica bem mais, com a sensação bem mais aguçada, né? O sentimento bem mais aguçado. Mas olha, adoro também caminhar na natureza, não foi só de infância, não. Eu acho que faz muito bem, inclusive. Mas a gente está falando sobre isso hoje aqui, eu acho que é bom a gente relembrar, porque começou o bloco falando, em função dessa fuga, né, da caçada da polícia ao Lázaro Barbosa, porque são 18 dias, né, não é um, nem são dois, são 18 dias que ele está na zona de uma mata fechada, né, e convivendo, quer dizer, morando ali e se escondendo mais do que nunca. E eu acho que a grande dificuldade, inclusive, para quem está procurando ele, tentando localizá-lo e tentando capturá-lo, é exatamente a questão do terreno ser acidentado, né? Com certeza. É a questão dos rios, das ravinas, enfim, tem muita coisa ali que também acaba piorando ou dificultando o trabalho de quem está fazendo essas buscas, né? Aí a pergunta que eu tenho que fazer para você, Antônio, é a seguinte: quanto tempo uma pessoa consegue ficar nessas condições, nesse tipo de situação? A pergunta é excelente, porque pode ser de questão de horas até indeterminado. Depende realmente de quão confortável a pessoa esteja naquela situação e quão preparada ela esteja também. Por exemplo, se você tiver uma pessoa desacostumada... Queridão, olha só, se você quiser sentar, pode sentar. Vamos lá. Sinta-se em casa. Então, muito obrigado. Então, uma pessoa desacostumada, que é acostumada com shopping, a cidade, enfim, vai entrar, vamos dizer assim, numa mata fechada cheia de mosquito. Quanto tempo você acha que vai durar? Vai durar minutos até correr dali. Tá? Agora, uma pessoa já acostumada, uma pessoa que caça, ou um pescador que pratique isso com bastante, assim, com frequência, pode ficar um dia inteiro, 2, 3 dias. É comum caçadores saírem de casa e passarem 3 noites fora, e como se nada tivesse acontecido. Agora, isso que você está falando chama a atenção pelo seguinte: nós temos uma pessoa que, obviamente, ele conhece aquele território. Ele tem, por mais que não seja um conhecimento super aprimorado, ele tem um conhecimento de sobrevivência nesses espaços. E aí isso coloca ele numa posição de vantagem frente àquelas pessoas que estão buscando, né? Extrema. Por exemplo, você falou, não é um conhecimento... Vamos fazer uma coisa. Não é porque o caboclo não tem treinamento militar ou um curso de sobrevivência que ele não seja muito bom naquilo que ele faz. Até porque a gente tende a aprender com a população local. As técnicas que são utilizadas naquele local. Porque o que funciona aqui pode não funcionar ali. Tá? Mas quando você considera
que a pessoa ela é capacitada, ela sabe o que ela faz, ela está confortável e conhece o terreno, ela automaticamente ela tem uma vantagem muito grande, é muito grande mesmo, em cima de uma tropa ou mesmo especializada de fora, que não conhece o terreno. Depois a gente pode mostrar a questão do terreno, né, da cartografia como está, para as pessoas entenderem que o terreno, neste caso específico, ele é muito complexo. A gente está vendo até as imagens, o Matheus Luz mais cedo falou com a gente ao vivo, ele segue por lá, inclusive, acompanhando as buscas, mas o fato é que ele mostrou exatamente como é íngreme, né? Assim, como é acidentado realmente o terreno. Agora é o seguinte, deixa eu colocar na nossa conversa, e aí virtualmente aqui falando com a gente, não, o Antônio está presencialmente, mas virtualmente conversando com a gente, a nossa colega queridíssima do esporte, ela que está super acostumada a enfrentar aí condições extremas, né, nos 4 cantos do planeta, e que está em casa se preparando, inclusive, para cobrir as Olimpíadas de Tóquio. Carol Barcelos, bom dia para você. Oi, Patrícia, bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Já estou aqui no período de isolamento para embarcar para Tóquio semana que vem para as Olimpíadas e estava acompanhando a conversa de vocês, né? E é até difícil imaginar a exaustão de quem está participando dessa busca, né? Pois é, Carol, olha só, eu estava pensando aqui, né, me colocando no lugar de vocês, quando eu falo vocês, também do Cleiton Conservani, né, que é o nosso colega também muito querido, porque vocês viveram inúmeras aventuras sinistras aí na época do Planeta Extremo, né? O que é mais difícil, na tua opinião? É lidar com as sequelas físicas, já que a gente está falando de vários desafios aí no meio da natureza, ou com o medo do desconhecido? O que é pior, na sua opinião? Eu acho que o medo do desconhecido, Patrícia, traz um estresse mental. Sabe, a gente, quando está nesses ambientes, vocês estavam falando sobre isso há pouco, né? Como você fica com os sentidos aguçados. Então, você está em estado de alerta o tempo inteiro. Porque você não sabe de onde pode vir. Você não descansa, e o que pode né? vir. Você não descansa. Você não descansa. Uhum. Então, é um cansaço muito maior, sabe? Porque o corpo, bem ou mal, você consegue recuperar. Mas a cabeça, você fica ali o tempo inteiro ligado. E isso eu tô falando assim, das situações que eu e o Cleiton enfrentamos, que eram situações onde existia uma diversão, né? Era uma escolha estar ali, então assim, tinha um propósito. Essas pessoas estão trabalhando nessa busca, esses policiais estão trabalhando nessa busca, tá difícil imaginar o nível de estresse deles, sabe? Porque você tá em alerta o tempo inteiro e o fato do terreno ser acidentado, sobe e desce, isso gera um cansaço físico muito maior também. Pelo percurso que eles devem estar traçando aí todo dia. Bem lembrado, quer dizer, lidar com um desconhecido ali no meio da mata que raramente andaram, né, ou nunca andaram, e também correndo atrás de um criminoso sem saber exatamente onde ele está, se pode vir uma bala, né, de algum lado. Exato, e tem uma questão que é essa questão da exaustão, porque quando nós falamos de exaustão mental, a gente está falando também da possibilidade que essa pessoa tem de se habituar àquele terreno. Não tem, gente, como não levarmos em consideração que, obviamente, como a Carol falou muito bem, a situação deles ali era uma situação de opção, eles estavam vivendo aquilo para um trabalho jornalístico que era super importante. O caso desses policiais e o caso desse criminoso, ele já vem da cadeia, ele vem de uma... E aí é importante lembrar para você que está em casa, ele não só vem da cadeia, ele vem de uma convivência prisional. Exato. E é um ambiente insalubre, é um ambiente em que o corpo é levado ao extremo, porque a água na cadeia é ruim, a comida é ruim. Quando ele chega na mata, ele já está psicologicamente quase que condicionado à adversidade. Isso impacta na hora que ele vai viver aquele ambiente, aliando ao conhecimento que ele já tem do território? Demais, Manuel. Veja bem, você falou a questão da água é ruim, a comida, a tensão, o medo. Ela falou muito do medo, Carol. Então imagina uma pessoa que tem, basicamente, vamos chamar de treinamento, né, psicológico, de passar por isso, no momento que ele está livre, no ambiente que ele conhece e gosta, né, e tem tudo para lutar para não voltar. Então, na verdade, psicologicamente, a gente fala, por exemplo, um esportista ou um sobrevivente, ele quer sair de lá. Né? Esse criminoso não quer, ele quer continuar. Sim, exatamente. Ele tem o necessário para continuar. Na história, eu estava lendo, inclusive, lá no primeiro crime que ele cometeu, e crime que foi julgado e condenado, ele fugiu por 8 dias da polícia, e a polícia só encontrou ele, estou falando isso segundo o melhor amigo dele, a polícia só encontrou porque ele se entregou, porque senão não teria sido pego, provavelmente, ou teria levado muito mais tempo. Já Agora deixa eu voltar com a Carol, porque, Carol, você e o Cleiton participaram de uma corrida, né, de aventura na floresta amazônica, e aí, com direito a muito perrengue, a gente tem imagens aí para mostrar para o pessoal de casa e relembrar um pouco desse trabalho de vocês aí.
Vamos mostrar? Trazer um Aí. respiro, né, Patrícia? Uma leveza, um pouquinho, né? Porque isso aí é... Exatamente. Olha aí, ó, a gente e tá mata. vendo, Carol, mata fechada, calor, mosquito. Eu tô agora sentindo aqui uma picada de mosquito, minha amiga. Eu não tô na Amazônia, mas eu tô com uma picada aqui agora, nesse momento. Travessia de Igarapé e ainda tem que correr, né, e chegar na frente, quer dizer, um perrengue total. A gente tem até um trechinho, e vamos mostrar um pouquinho pro pessoal de casa, então, um trechinho disso. A gente tem, diretor, um trechinho só do vídeo? Uhum.